A verdade é o seguinte, cada vez que a gente come do fruto do conhecimento, a gente é expulso de um paraíso. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a pessoa me disse o seguinte, ela falou, olha, Paulo, eu acho que a ignorância é uma bênção. Na verdade, essa é uma filosofia que é seguida por muitas pessoas. Muita gente realmente acredita que a ignorância é uma bênção porque a ignorância acaba sendo uma forma de defesa da pessoa. O fato de você não conhecer alguma coisa dá a sensação de que você está isento de se responsabilizar por aquilo, porque você simplesmente não conhece aquilo. Porém, eu queria dar um passo adiante, além disso, e um pouco além dessa fala dela. O que ela está dizendo, na verdade, é que o conhecimento, você saber alguma coisa, implica que você tenha uma responsabilidade, que agora você tem um peso sobre aquilo que você sabe. Ou seja, o saber, o conhecer, significa que agora tem um custo sobre você, o custo da liberdade. Em João capítulo 8, versículo 32, o que Jesus nos diz é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o seguinte, cada vez que a gente come do fruto do conhecimento, a gente é expulso de um paraíso. E isso vale para tudo. Conhecer a verdade significa também uma forma de libertação. Ou seja, quando você conhece, quando você sabe, significa que você agora tem que decidir. Porque você sabe, então você é necessariamente obrigado a decidir alguma coisa. Decidir um caminho, decidir para o lado que ir, decidir o que você vai fazer, o que você vai acreditar ou não. A questão é que decidir, muitas vezes, gera o que a gente chama na filosofia de angústia. E angústia, diferente de tristeza, é aquela sensação que você tem de como teria sido se fosse diferente. Por exemplo, eu escolhi trabalhar como advogado, mas como teria sido se eu virasse paraquedista? Aquela sensação que dá do... isso é angústia. Como teria sido se eu tivesse ido viajar? Como teria sido se eu tivesse ficado aqui? Como teria sido se eu tivesse lutado pelo meu casamento? Como teria sido se eu tivesse tido um filho? Como teria sido se eu não tivesse tido um filho? A sensação das possibilidades que não foram alcançadas, a gente dá o nome a ela de angústia. E a angústia dá esse sentimento de vazio, do como teria sido ser. Então, quando você tem as possibilidades de escolher diante de você, quando você conhece a verdade e tem possibilidade de escolha diante de você, automaticamente você sofre de um processo chamado angústia. Agora, existe uma coisa. Não há como você ter o conhecimento, você conhecer a verdade, você se trombar com a verdade, você ser impactado pela verdade e você não ter que decidir, você não ter que optar, porque a verdade ela vem para nos revelar muita coisa, ela nos expulsa de um paraíso. Como a gente gosta de usar hoje nos termos atuais, ela nos tira da nossa zona de conforto. Então você é obrigado a decidir, você é obrigado a optar. O conhecimento ele nos torna pessoas conscientes. Ele nos dá a consciência e a consciência nos obriga a decidir pelo que nós vamos fazer ou pelo que nós vamos optar. Mas a consciência também torna as decisões cada vez mais difíceis. Eu quero dar dois motivos aqui do porquê as decisões, quando nós vamos nos deparando com a verdade, elas se tornam cada vez mais difíceis. O primeiro motivo é que, quando eu vou tomando consciência, eu vou me deparando com a verdade, a minha cosmovisão sobre o mundo vai aumentando, sobre as pessoas vai aumentando, a minha consciência de mundo, de existência vai aumentando. Então as minhas decisões elas não estão mais baseadas apenas em mim, no meu desejo, no que eu sinto, no que eu penso, no que eu quero, mas as minhas decisões elas passam então a estar baseadas num aspecto maior da vida. Elas estão baseadas nas pessoas que me rodeiam, elas estão baseadas nos meus projetos futuros, elas estão baseadas em sonhos, elas estão baseadas na família, nos amigos, elas estão baseadas num legado geracional que eu quero deixar. Depende muito da camada da personalidade que você está, mas as suas decisões, quando você se confronta com a verdade e a verdade abre o leque para você, sua cosmovisão é aumentada, elas estão baseadas em coisas que vão muito além só do seu desejo, da sua necessidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ou segundo motivo, é que quando eu me deparo com a verdade, a minha visão é aumentada, eu percebo que eu me torno responsável pelas minhas decisões. E me tornando responsável pelas minhas decisões, agora eu preciso pagar o preço daquilo que eu vou decidir. Então, se eu decido morar sozinho tem um custo. E eu preciso, então, pagar um preço para morar sozinho. Se eu decido casar tem um custo e eu preciso pagar o preço por casar. Se eu decido ter um filho, se eu decido mudar de emprego, se eu decido viver uma vida nômade, se eu decido abandonar o trabalho,
se eu decido mudar de amigos, se eu decido frequentar uma igreja, se eu decido sair da igreja, enfim, qualquer tipo de decisão que eu vá tomar a partir de agora, ela tem um custo. E esse custo significa que eu tenho que estar disposto a pagar esse custo para eu ter a liberdade que a minha consciência, que o meu conhecimento da verdade está me apontando que eu posso ter. Então, se eu quero ter essa liberdade, significa que essa liberdade vai me custar alguma coisa e agora eu preciso pagar o preço para ter a liberdade que eu conheci e que eu almejo ter. Só que aí a gente se depara com alguns tipos de pessoa. Tem um tipo de pessoa que ele simplesmente não quer conhecer. É aquele caso que eu citei no começo, da pessoa dizer assim, olha, a ignorância é uma bênção. Então a pessoa prefere simplesmente não saber. Vou viver minha vida normal, minha vida cotidiana, dia a dia, fazer o que eu faço, eu vou me repetir para ter os mesmos resultados, fazer as mesmas coisas, porque eu não quero transcender, eu não quero ir além, não quero saber. Eu simplesmente não quero saber porque o saber significa abrir a minha visão e eu não quero o desafio de ter que pensar fora da caixa, de ter que ir além, de ter que dar um passo a mais. Eu não quero isso pra minha vida. Tem esse tipo de pessoa. Tem um outro tipo de pessoa que é aquela pessoa que sabe, que ela se deparou com a verdade, que ela conhece a verdade, porém ela prefere fingir que ela não está percebendo a verdade na cara dela. E aí, fingindo isso, ela finge que ela não tem que pagar o preço pela verdade que está na cara dela, pelas decisões que ela tem que tomar. Então ela finge simplesmente que não quer decidir. Ela finge que não quer se posicionar em relação a uma coisa, ela finge que não quer tomar a decisão em relação a outra coisa, ela finge que não quer pegar o caminho que ela tem que pegar, ou abandonar aquilo que ela tem que abandonar, mas na cabeça dela, no fundo do coração dela, ela sabe, mas ela finge que não sabe, porque ela simplesmente não quer assumir uma posição e não quer pagar o preço. Por isso que ela já descobriu que é uma verdade na vida dela. Só que existe um problema para esses dois tipos de pessoa. E o problema é o seguinte: o preço, o custo por essa verdade, ele vem. E ele vem para a pessoa que descobriu a verdade, que conheceu a verdade e que se posicionou e pagou o preço por isso, mas ele também vem para a pessoa que descobriu a verdade, conheceu a verdade e que fingiu que a verdade não existia e que resolveu não pagar preço nenhum. E ele também vem para a pessoa que não descobriu a verdade, que não conheceu a verdade e que simplesmente está ao léu, está jogada, está avulsa. Então, todo tipo de pessoa vai ser atingido por esse custo, independente se a pessoa se posicionou ou não se posicionou, independente até se a pessoa conheceu a verdade e se ela se manifestou na disposição de se posicionar ou de mudar ou não. E no direito eles dizem que o direito não protege quem dorme. E essa é uma regra que vale para tudo na vida. A verdade também não protege quem dorme. A vida não protege quem dorme. Na verdade, nem o próprio Deus, na sua soberania, ele protege quem dorme. Ele apresenta a verdade e ele fala, filho, ó, aqui está a verdade. Se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. A palavra nos diz assim, Deus dizendo, ele fala, coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva. É uma opção, é uma escolha, está diante de nós. Escolher, se posicionar e pagar o preço por isso. Ou não escolher, não se posicionar e não pagar o preço por isso. Porém, a onda, a avalanche vem para os dois. Depende o que você fez naquele momento que você teve a oportunidade. Então, é importante a gente entender o seguinte, que Deus nos chama para o conhecimento e nos chama para que nós paguemos o preço do conhecimento, de andar para frente e de ter uma vida melhor. Deus nos chama do Egito para Nova Jerusalém. Deus nos chama de dentro para fora. Deus nos chama do mundo para sua casa celeste. Você quer ou não quer sair do Egito para Jerusalém? Você quer ou não quer sair do mundo convencional para uma casa celeste, caminhar para um lugar melhor? Existe uma verdade que eu queria dizer para você, que é o seguinte: todo mundo quer ser livre, mas pouca gente quer pagar o preço pela liberdade. Todo mundo quer ver Deus, mas pouca gente quer morrer para encontrar com Ele.